Bem-vindos ao RH em Movimento, o podcast do El Hub, que conversa com pessoas que estão mudando a gestão de RH no Brasil. Hoje eu vou receber a Michele Costa, que é Senior HR Manager da Ticket. Michele, muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Que bom, o prazer é todo nosso. E a gente vai falar hoje sobre como desenvolver a liderança média, ali, a média gestão, gestores, supervisores e coordenadores. E aí eu quero começar com uma pergunta assim bem pessoal, Michele. Para você, que gestor assim dessa média liderança, né, um gerente, de repente um coordenador, que marcou a sua carreira? Essa liderança é super importante porque é uma das lideranças mais marcantes na nossa vida, na nossa trajetória profissional. Eu tive ótimos gestores e gestoras e quero destacar aqui uma pessoa, tomara que ela esteja nos ouvindo aí. Sim. O André Lima. O André foi meu gestor, meu coordenador na Porto Seguro, numa etapa transitória na minha carreira também, porque ele foi o líder que me tornou gestora. Então, eu passei para a liderança na liderança dele, né, tendo ali ele como meu líder de referência. E principalmente porque o André era uma pessoa que conseguia conciliar a gestão de pessoas, a escuta empática, a atenção com cada colaborador, a gestão de performance e de resultados. Ele tinha essa habilidade que é tão boa, né, tão reconhecida nas boas lideranças. E eu acho que o que marca a gente, principalmente, são as lembranças de momentos de desenvolvimento, momentos de desafio, que no meu caso eu tive na minha carreira, era um momento, como eu comentei aqui, de transição, eu ia assumir minha primeira liderança, e eu me lembro muito dessa referência dele, das conversas importantes que a gente teve, de planos de desenvolvimento, de conversas de vulnerabilidade, ele me falando sobre estar nesse lugar de liderança, né, e pontos que seriam importantes para mim. Então, um beijo para o André e reforço aqui a importância dessa liderança, que é, na minha visão, uma das mais desafiadoras. Sim, eu super concordo, assim, muitas vezes essa média liderança ela é enxergada como o canal de transmissão da estratégia, né, para os times da ponta. Como é que a Ticket enxerga isso? Como é que vocês tratam essa camada de líderes? Essa liderança precisa de muita atenção, porque muitas vezes são profissionais que eram excelentes especialistas, que performavam muito bem nas suas atividades e que passam para a liderança, ou por um chamado natural desse profissional, que ele mesmo se desenvolve, se prepara para a liderança e se mostra pronto para esse movimento, ou um convite que a empresa faça, porque a empresa vê potencial, né? No nosso caso, na Ticket, a gente observa sempre o potencial dos colaboradores para a gestão. Então, quem são as pessoas que demonstram habilidades de liderar equipes, de liderar projetos, iniciativas, que têm as competências de uma liderança. E, às vezes, esse profissional, a gente brinca que ele dorme analista ou especialista e acorda gestor. E não é simples, por mais que a gente tenha muita referência de literatura, de consultorias, palestrantes, treinamentos, é só mesmo no exercício, na experiência da liderança que a gente vai aprender, porque são muitos desafios e desafios imprevistos. Né? É muito bom que a gente tenha o referencial teórico, os treinamentos, o desenvolvimento existe para isso, mas é na experiência, na prática que esse líder vai saber o que é liderar de fato. E aí, para nós da Ticket, isso é super importante, então a gente tem um programa, inclusive, né, de desenvolvimento de líderes. Uma das etapas é o Estou Líder e Agora, que vai trabalhar para a primeira liderança ali. Para a primeira liderança. Então, vai trabalhar com esse líder que está no seu primeiro exercício de gestão. Então, essa pessoa ela precisa ter o desenvolvimento de habilidades relacionadas à gestão direta dos times. Isso vai envolver escuta, feedback, gestão de performance, gestão de indicadores e também um olhar para a segurança psicológica, a saúde do time, como montar equipes fortes, que performem bem e que elevem a liderança desse líder. E aí depois, dentro do programa de desenvolvimento de líderes, esse líder de primeira gestão vai passar também por formações específicas ao longo do tempo. É super importante a gente pensar no desenvolvimento contínuo. Então não adianta fazer um treinamento só e acabou, você está pronto para a liderança. Uhum. Como eu disse antes, é um exercício, é uma experiência, então por isso que esse líder estar sempre ali imerso em soluções de desenvolvimento que não sejam só treinamento. Acho que é importante a gente falar sobre soluções de desenvolvimento, né? Na Ticket a gente tem, por exemplo, uma vez por mês, uma reunião de 40 minutos com toda a liderança. E aí liderança de todos os níveis. Quantas pessoas daria? Esse novo líder. A gente está falando de mais ou menos agora, com a RB, que está com a gente na Ticket, a gente está falando de mais ou menos umas 300 pessoas. Uau! Em posições de liderança de todos os níveis. Uhum.
né? E aí a gente considera, nesse momento de 40 minutos, um alinhamento mensal importante. Então, com temas do mês que vai começar, porque essa reunião acontece sempre na última semana do mês que está acabando. A gente fala sobre agendas importantes que entram para o mês seguinte, temas importantes que a gente precisa alinhar com eles e com os times. Reforça sempre o papel dessa liderança em um movimento de transformação cultural importante que a gente está fazendo lá na Ticket. E é um momento em que eles trazem temas e pautas também. É uma reunião informal. É claro que o time de RH se prepara ali com as pautas, com o que a gente vai levar, mas não é uma reunião com PowerPoint, não é uma reunião com formalidades, e é uma reunião muito aberta para a participação deles. E também super importante que a gente, como RH, tenha essa percepção de que esses líderes precisam ser os primeiros a saber de muita coisa. Né? Então, se a gente tem algum alinhamento importante na empresa, se a gente vai, por exemplo, lançar alguma pesquisa que é importante de engajamento, de satisfação, ou alguma comunicação importante para o grupo, que esse líder seja avisado primeiro, saiba do seu papel, saiba da sua responsabilidade. Então, eu destaco aqui a importância que, para nós da Ticket, as ações, as soluções de desenvolvimento dessa liderança de forma geral têm impactado na percepção desses líderes. Tem toda uma jornada já, muito legal. Tem. Em termos de habilidade, assim, o que você enxerga que são as principais habilidades que essa liderança que está, de repente, atingindo um cargo de gerência deveria ter? Primeiro, eu quero destacar uma competência que ela é fundamental hoje para todos os níveis, para todas as posições, e, acima de tudo, quem está na liderança de times precisa ter muita adaptabilidade. Né? E aí isso vai ser muito abrangente, porque vai incluir tanto o nosso desprendimento com crenças antigas que funcionaram muito bem, a abertura para o novo, a abertura para aprender cada vez mais, aprender por meio do time, ouvir o time. Então, eu destaco a adaptabilidade, que apesar de muito abrangente, ela sempre vai ser uma competência importante. Eu brinco que a única certeza que a gente tem é que vai mudar. A única certeza é essa. A única certeza é essa, que vai mudar. Exatamente, vai mudar Né? e ponto. E essa adaptabilidade, ela vai considerar a abertura para aprender coisas diferentes, para interagir com as tecnologias, para fazer bom uso, por exemplo, da inteligência artificial, que a gente vai ter muita coisa aqui no Conar falando disso. Vai considerar também a experiência e o conhecimento que o próprio time tem, né? Então, eu aconselho, eu recomendaria essa liderança a não entrar nesse papel achando que sabe tudo, né? Ou achando que o que me trouxe até aqui vai ser o que vai me levar adiante. Porque talvez você tenha chegado no papel de liderança, sim, por uma série de competências, uma série de atitudes que você tem, de potencial que você demonstra para isso, mas tem muita coisa por vir ainda. Então, estar aberto e ser adaptável é fundamental. Eu destaco também o protagonismo, que é uma palavra aí super batida, mas eu quero dizer no sentido de a primeira liderança, a liderança intermediária, muitas vezes se sente num papel bastante pressionado, né? Pressionado pela alta liderança, pela liderança executiva, que vem, que traz ali as diretrizes, que traz todas as expectativas em termos de negócios e resultados, e também é uma liderança muito pressionada pelo time. É um time bem que no demanda, meio ali, né? Tá bem no meio. Eu já ouvi uma frase que me marcou bastante em outra empresa. O gestor falou assim, perguntaram, como é que você está se sentindo? Eu tô me sentindo um carpaccio. De tão amassadinho, sabe? Então, de fato, tem esse cenário de pressão, né? De vários lados. Muita pressão, de vários lados. E um time também que demanda hoje por muita atenção, por escuta, que traz novas necessidades para essa liderança, que busca reconhecimento de formas e numa velocidade também muito diferente. Então, é uma liderança, quando eu falo de protagonismo, às vezes é um líder que se sente pouco autônomo no seu papel. Então, que dentro do que cabe para esse líder, ele seja o mais atuante possível, ele seja o mais resolutivo possível. Porque eu sei que é uma liderança que às vezes carece de autoestima. Então, né, trabalhar esse protagonismo é importante também. Nossa, super importante o que você falou. Tá passando um filme na minha cabeça. Falei, nossa, era verdade, era isso que estava faltando naquela época, enfim. No meu passado, aqui dos 20 anos de carreira, eu tô fazendo aqui um filme. E o que você acha que é o papel do RH para evitar que esse papel seja um papel de muito desgaste? Primeiro, acho que é a gente se colocar muito à disposição desses profissionais, trazendo sempre também quais são as necessidades que a empresa tem, por que essa pessoa está nesse papel, o que se espera dela nesse papel. E um RH cada vez menos educador e cada vez mais influenciador.
né? Eu acho que essa é uma perspectiva importante para nós de RH. Por muito tempo, o RH foi aquela área que ensinou, que levou para as pessoas, que demonstrou, né, que cobrou das pessoas um comportamento demonstrado, pedido. E hoje a gente precisa cada vez mais se posicionar como uma área que influencia, que está ali junto, que conversa, que entende, que direciona, que faz perguntas provocativas. Então, na onda dos influencers aí, né, Sim, o RH sim. precisa ter esse papel também. E a primeira liderança, né, ou a liderança intermediária, precisam muito desse referencial. Claro, Uhum. dando também autonomia e não se colocando num papel, ainda na linha do educador, no papel de babá, porque não é esse definitivamente o papel que o profissional de RH tem ou que Uhum. precisa demonstrar para os gestores, mas como alguém que está ali de apoio, que orienta e que influencia. Influência também é uma habilidade, né, que eu enxergo como de fato importante para esse líder ter, né? Começar pelo menos a exercer, né? Liderar pela influência, né? E não de fato pelo cargo, né? Então acho que é super importante mesmo. Adorei o que você trouxe, assim. E se você tivesse que me trazer assim um cenário de como vocês medem os dados, assim, como é que vocês lidam com dados? A gente citou um pouquinho da IA, né? Que vai estar em tudo em breve. Eu acho que a gente está começando no Brasil ainda, né? De fato, vendo as empresas usando na prática. Mas como é que vocês usam os dados para provar ou para entender esse desenvolvimento dessa liderança? Excelente pergunta, porque a gente é muito preocupada na Ticket com o engajamento e a satisfação dos colaboradores. Então, a gente tem pesquisas específicas para isso anualmente. Nós somos uma empresa GPTW, né, uma empresa Great Place to Work, então a gente mede todos os anos esses indicadores. E a própria pesquisa da GPTW traz para nós também uma avaliação do estágio de liderança. Então, a gente busca sempre entender qual é a percepção dos colaboradores sobre a liderança direta, sobre a liderança executiva e trabalhar as oportunidades que a gente tem ali. E também, recentemente, desde 2024, nós temos uma pesquisa de cultura. E neste ano de 2025, a gente fez uma pesquisa que mediu qual era o LNPS. Olha, isso eu não Né? A gente conheço. tem o NPS, Aham. a gente tem agora em RH o INPS, né, que eu incluí Vindo Net aí. Promoter Score, Aham. e o LNPS é o Leadership Net Promoter Score, que é como o colaborador avalia a relação de confiança dele com a liderança direta. Olha, muito bom. E ali a gente consegue perceber, claro que em áreas diferentes a gente pode ter resultados diferentes. Então é super importante se aprofundar no entendimento de por que veio aquela avaliação. E não é uma avaliação sobre amizade, ou sobre o quanto meu líder é legal, ou sobre o quanto eu gosto do meu líder. É uma pergunta bastante direcionada sobre nível de confiança, desenvolvimento e o quanto aquele colaborador se sente engajado em continuar trabalhando naquele time, com aquela liderança e dentro da empresa. Esses eu destacaria que são os principais indicadores diretos que a gente tem da avaliação da gestão. Uhum. E também a escuta que o RH tem, acho que isso é super importante, traz dados para a gente que são talvez menos quantitativos, mas são super qualitativos, Uhum. para a gente entender em entrevistas de desligamento o quanto é que a liderança tem impacto na saída desse colaborador. Dentro do processo de onboarding também, a gente coloca ali no 90 dias do Uhum. colaborador perguntas, e algumas dessas perguntas são direcionadas à liderança. Então, seu líder deu feedback para você, teve pelo menos uma conversa de feedback com você nesses 90 dias, você tem clareza do seu papel, das suas responsabilidades na empresa. Então, são algumas métricas que a gente utiliza lá na Ticket. E quando vocês colocaram esse LNPS, existiu algum receio dessa média de liderança? Porque eu imagino que esse primeiro cargo de liderança é cheio, né? Cheio de incertezas, né? De medos mesmo. Então, como é que foi essa recepção para eles? Tinham medo dessa avaliação? Antes de lançar a avaliação, a gente fez, como a gente costuma fazer, essa conversa primeira com a liderança, para que eles sejam os primeiros a saber Uhum. que a gente vai ter essa pesquisa, qual é a finalidade da pesquisa e quais são os indicadores que a gente vai obter por meio da pesquisa. E é claro que gera uma insegurança de é mais uma avaliação sobre mim, porque a Ticket tem pesquisa de engajamento, que é uma Uhum. pesquisa do grupo Eden Head, que acontece no mundo inteiro, a gente chama de Eden Voice, é a pesquisa que mede o nível de engajamento. Uhum. A gente tem a GPTW como pesquisa de satisfação. Sim. Esse ano a gente fez pesquisa de cultura, que mediu o LNPS. Então, acho que o líder pensa assim, é mais uma avaliação sobre mim. O que não é ruim, porque quando a gente está sendo observado pela empresa e isso tem valor para a empresa, a gente busca melhorar.
né? Então, a percepção que eu tenho do que os líderes me trazem é como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Como é que eu posso ser e exercer uma liderança mais próxima do meu time, desenvolver mais pessoas? Agora sim, obviamente, para alguns gera uma insegurança e aí fica a oportunidade de o que pode ser melhorado para que no ano que vem esse Seja líder se sinta diferente. mais tranquilo Sim. ao ser avaliado. Ai, muito bom. E a Ticket é a nossa parceira, né, com o El Hub, a gente é muito feliz com essa parceria de verdade. E assim, olhando para essa parte de benefícios, né, assim, oferecer de fato, tanto vocês, né, dentro da Ticket, que são de fato usuários do El Hub, e também oferecer para os RHs terem esse benefício mais completo, né, assim, não só os benefícios, né, que são ali previstos por lei, por exemplo. Qual o papel desses benefícios, esse pacote mais completo, para engajar essa média liderança? É super importante porque entra na nossa oferta de soluções, pensando no colaborador e no próprio líder, né? Então, pensando em todas as pessoas da empresa, porque a gente sabe dos desafios que não só a liderança vive, que todas as pessoas estão ali passíveis de ter, emocionalmente falando, né? Então, as nossas agendas andam muito cheias, as nossas vidas andam com muitas informações. Então, saber que a gente tem um parceiro que nos apoia na oferta de soluções que cuidam de saúde física e mental é super importante. Então, a gente fala muito com as lideranças, inclusive no Estou Líder e Agora, que eu falei para vocês que é o programa pro profissional que acabou de virar líder, a gente tem, do time de saúde, uma apresentação que fala sobre essa solução. Então, como é que o líder pode usar essas soluções para si e também como é que ele oferece isso para o time. Então, é super importante saber que a gente tem um parceiro que está junto com a gente, cuidando da saúde das pessoas. E quando a gente fala nos nossos clientes, é uma oferta de solução incrível. Né? É um grande atributo que a gente tem, porque juntos a gente está falando que saúde mental, saúde física e o conjunto de saúde para a gente é algo importante para a gente ter pessoas mais felizes, mais produtivas, um mercado mais interessante, né? Sim, mais Então, atrativo, mais né? Como atrativo. solução mais completa, né? É muito bom. Com certeza, sim. E se você pudesse dar um conselho para um profissional de RH que quer engajar e preparar esse meio da pirâmide aí para o futuro, né? Esse futuro com IA, que vai mudar o tempo inteiro, que conselho você daria? O primeiro conselho é que a gente se entenda como esse profissional que influencia, que transforma as organizações, que cultura não é um tema só de RH, então que a gente não tem que se sentir sozinho nessa onda. Cultura é um tema de todo mundo e os colaboradores são muito importantes para isso. E acima de tudo, a liderança, dando esse enfoque aí para a liderança intermediária, é quem vai fazer as coisas acontecerem. São os exemplos, são os espelhos que a gente tem de cultura dentro da organização. Então, o meu conselho para os RHs é se aproximem dessas pessoas, entendam quais são os desafios que elas têm que entregar, o que é que elas têm que fazer, elas estão na empresa a serviço de quê? E como é que a gente, por meio da nossa escuta e da nossa influência como profissionais de RH, pode auxiliar nesse processo? Né? Seja com orientações, com soluções, com treinamento, com momentos de coaching, de mentoria, que a gente não chegue com a receita pronta, mas que a gente parta da escuta, que essa escuta leve em conta o que a empresa precisa e o que esse profissional traz de desafio real que ele tem no dia a dia. Porque é muito natural que, como profissionais de RH experientes que somos, a gente já desenhe uma solução e leve pronto. O líder vai achar lindo, maravilhoso, porque a gente não colocou ele para pensar. Exato. Né? A gente já entregou a solução antes que ele pensasse sobre o problema e antes que ele pensasse sobre a influência dele nesse problema. Né? Eu brinco que na época em que eu era profissional de treinamento, hoje eu cuido de outras áreas de RH também, mas quando eu era só treinamento e desenvolvimento, as pessoas vinham com um pedido muito pronto. Eu preciso de um treinamento de comunicação e relacionamento para o meu time. E como bons profissionais de design instrucional, a gente ia lá e desenhava o melhor treinamento. Mas não fazia, às vezes, as perguntas certas. E muitas vezes o treinamento não ia desenvolver aquele time ou aqueles profissionais, porque tinha outros elementos de relacionamento com aquele líder que precisavam ser trabalhados. Então, envolvam esses líderes, coloquem-os na construção para que eles co-criem com a gente e assim acho que a gente vai ter como profissional de RH muito mais sucesso. Nossa, com certeza. Muito boa essa mensagem. Pode ser essa frase sua para a mensagem final que eu ia te perguntar aqui, mas eu queria saber, assim, se você pudesse mandar uma mensagem curta que fosse aparecer na tela do celular de todos os RHs hoje.
E como é que você daria esse recado para ele sobre como mudar a lógica que é pensado o bem-estar hoje? Difícil, né? Pergunta de vestibular. Essa pergunta é de vestibular. Acho que pensando no atributo de bem-estar, Isso. o primeiro olhar é se conheça como profissional, como pessoa, saiba o que é importante para você, porque é por meio desse conhecimento mais introspectivo que você vai conseguir influenciar e entender também outras pessoas. Então, autoconhecimento, número 1 para a liderança. E por meio disso você começa a entender melhor o outro, aquilo que é importante para ele, como ele funciona melhor, e aí você delega de um jeito que é mais assertivo, entende melhor as necessidades que seu time tem, tendo em vista sempre, né, obviamente, o que é importante para a empresa, o que precisa acontecer por meio das pessoas. Se cada vez mais as pessoas entenderem que elas têm uma potência e que é aquilo que vai fazer o negócio transformar, e elas também terem orgulho da história que elas vão contar, a gente vai mais longe. Então, eu acho que Nossa, que primeiro isso. lindo! Adorei. Olha, eu queria receber essa mensagem no celular. Foi muito gostoso o papo. Michele, obrigada, viu, pela generosidade de estar aqui com a gente. Eu amei. Queria ficar aqui mais tempo, né? Então vamos repetir ano que vem a dose, na próxima temporada, né? Muito Eu obrigada. amei também, foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada.